Olá, pessoal! Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês a respeito das leituras que eu fiz no mês de dezembro e também sobre o que eu assisti durante o mês de dezembro. Faz algum tempo que eu adotei esse tipo de vídeo aqui no canal, falar não apenas das leituras que eu fiz, mas também falar das séries, filmes que eu tô consumindo, até porque às vezes em alguns meses, como é o caso de dezembro, eu acabei lendo muito pouco e assistindo mais. E eu acho que é uma boa forma também da gente trocar figurinhas aí sobre filmes e séries que a gente tem acompanhado. Então, eu não tô aqui só pra falar, eu queria ouvir de vocês também o que vocês estão assistindo, o que vocês estão lendo. Não se esqueçam de comentar, vão comentando conforme vocês vão assistindo o vídeo, que essa interação com vocês é a melhor parte disso tudo aqui que eu tô criando aqui no YouTube. Sem vocês, isso aqui não tem graça, tá? Então, por favor, comentem. Bora lá então, eu vou começar falando sobre os livros que eu li. Um deles eu já comentei com vocês no vídeo de melhores leituras de 2023, que é O Priorado da Laranjeira. Eu li o tomo 1 e li também o tomo 2, logo em sequência, porque na verdade ele é um livro único, né? Ele foi publicado originalmente como um livro único de fantasia, e aqui no Brasil a plataforma 21, da onde eu tirei 22 mesmo, decidiu dividir então em 2 tomos. Esse foi uma das melhores leituras que eu fiz em 2023. Eu já tinha grandes expectativas para essa história aqui, para esse universo, porque tudo que eu ouvia falar a respeito desse livro há anos já, só fazia eu acreditar que a história seria simplesmente perfeita para mim. Aqui a gente tem um universo, um mundo que tem dragões. Um lado odeia os dragões, que é o oeste, e o outro lado endeusa os dragões, que é o leste. E a principal rixa entre o oeste e o leste é que basicamente existiam alguns dragões muito poderosos em uma determinada era, e esses dragões eram maus. Eles queriam simplesmente dominar o planeta e exterminar a humanidade. Então o Oeste acredita que todos os dragões são do mesmo jeito e não confia em ninguém do Leste, que trata os dragões como deuses. Nós vamos acompanhar o ponto de vista de alguns personagens aqui, mas os 2 principais, no meu ponto de vista, são a Tané, que logo no início do livro a gente vê que ela tá treinando para ser uma montadora de dragões, e que no dia seguinte, ao início do livro, vai acontecer a grande cerimônia, que é a cerimônia mais importante da vida dela. A cerimônia no qual ela pode ser escolhida como uma ginete, como uma montadora de dragões. E aí, toda a cagada que ela faz, basicamente gira em torno disso, porque a ambição dela é muito grande. Ela treina desde criança pra isso. E ela não vai deixar que nada, nem ninguém atrapalhe, nem que isso coloque a vida de outras pessoas em risco. E no Oeste, nós vamos acompanhar a Eddard, ou Eddard, eu não sei como que se pronuncia o nome da personagem, que é uma maga, ela é uma usuária de magia, ela tem esse dom de manipular energias e magias, e ela tá disfarçada dentro do castelo da rainha, porque a vida da rainha tá sendo colocada em risco. E apesar do Priorado da Laranjeira, que é essa comunidade de bruxos e bruxas e feiticeiros, no qual ela faz parte, eles têm algumas dúvidas a respeito da história que gira em torno da existência dessa rainha, eles decidem que proteger ela é o melhor para a humanidade. E nós vamos vendo esses 2 pontos de vista acontecendo ao mesmo tempo. Como eu falei para vocês no vídeo de melhores leituras do ano, eu gostei muito da mitologia que a autora criou aqui. Eu gosto muito de bruxas e feiticeiros, né, como vocês sabem, gosto muito de dragões também, sou completamente apaixonada por dragões, então tudo que envolve esses 2 seres mágicos, místicos, eu gosto bastante. Gostei muito de tudo que ela criou, gostei muito da forma como ela foi explicando essa mitologia pra gente no decorrer da história. Meus 2 pontos de descontentamento com esse livro ficam pela questão do início, que é bastante confuso. Então eu digo pra vocês, se vocês começaram a ler esse livro e começaram a se sentir meio do tipo, mano, o que tá acontecendo aqui? Tô perdido, não tô entendendo bosta nenhuma. Segura, mantém, vai na fé, que logo as coisas vão entrar nos eixos e você vai entender tudo o que tá acontecendo. Porque realmente é complicado, ela começa jogando termos, nomes diferentes, termos criados pro universo, e isso pode confundir um pouco a cabeça da gente. Fora também que, assim, os primeiros 70% do livro 1 é bastante maçante, tá? São poucas coisas que acontecem que são realmente interessantes
dentro desses primeiros 70% do primeiro tomo do livro. Porque a gente vai acompanhar uma história muito parada, uma história muito... que envolve muito, tipo, desconfiança, sabe? As pessoas estão paradas, estão trabalhando, estão tendo o seu dia a dia, e ela tá aproveitando esse dia a dia pra explicar um pouco pra gente desse universo, mas a história não tem ação, não tem andamento. É só falatório, basicamente. Principalmente na parte da Eddard, que tá com a rainha ali, foi a parte que mais me deixou cansada de ler, assim, nesse primeiro livro. Eu gostava muito da parte da Tané com os dragões, porque ela, sim, tava tendo um pouco de ação. Então eu lia essa parte da Tané no leste com um pouco mais de curiosidade, um pouco mais de afinco, porque pra mim era o que mais estava interessando. Só um pouquinho mais pra frente, quando as coisas começam a acontecer bem mal pro oeste, é que daí eu comecei a ficar um pouco mais interessada na história, quando a gente começa a ver a Eddard realmente usando da magia dela, porque até então ela só tava ali pra trocar roupa de cama da rainha. A partir desse ponto, que eu chuto ser os 50%, se isso aqui fosse um livro único, aí sim a história começa a realmente ficar muito interessante e muito boa, porque a gente vai começar a entender um pouco mais a respeito das lendas e da magia desse mundo. O que são os dragões, o que é a laranjeira, o que é o asteroide que caiu, quem criou os dragões, como é que se dá a magia, quem é a bruxa da floresta, quem é a rainha, ela realmente é quem ela diz ser, e a gente começa a se desenrolar a respeito disso. Então, se isso aqui fosse um livro único, seria mais ou menos em torno de uns 40, 45% da história. O que não seria ruim, tá? O que não seria ruim. Seria o normal. A gente tem ali o início, o introdutório a respeito do livro, né? A respeito do universo, e depois a gente começa realmente a entender o que tá acontecendo e a gente parte pra ação. Eu já ia esquecendo de dizer pra vocês que o Prelado da Laranjeira, bem, é publicado pela Plataforma 21 e tem como tradutor o Alexandre Boyd. E daí eu li também O Menino Bruxa, que é a publicação da editora Galera, que é um quadrinho, né? Ele é uma graphic novel. E a tradução ficou por conta da Karine Ribeiro. Nesse universo aqui, a gente tem essa comunidade de pessoas mágicas divididas entre o sexo. As mulheres estudam magia, estudam bruxaria, feitiçaria, poções, e os homens são metamorfos. Os homens têm a capacidade de se transformar em uma fera interior. Só que o nosso protagonista gosta muito de feitiçaria e de bruxaria. Ele é muito curioso quanto a isso. Só que ele é um menino. E a família e a comunidade não aceita que ele estude. Então, toda vez que as meninas vão ter aula, ele fica de butuca, na verdade, em uma janela, atrás da porta. De alguma forma, ele consegue assistir às aulas que a tia e a família dão ali para as primas dele. E ele vai aos poucos conseguindo fazer feitiçaria. E ele não consegue ser um metamorfo, ele não consegue encontrar sua fera interior, e ele não consegue se transformar, e ele acaba sofrendo bullying por parte dos amigos e dos primos ali, porque ele é o único que ainda não conseguiu encontrar sua fera anterior, não conseguiu se transformar. Eis que o que acontece é que alguns garotos daquela comunidade começam a desaparecer e um grande mal começa a assolar a comunidade e a família do nosso protagonista, que vai precisar interferir, né, pra tentar entender o que tá acontecendo, o que tá acontecendo com ele, o que acontece com tudo ao seu redor. Eu achei uma história muito fofa, tá? Ele é basicamente uma história muito fofinha. Nesse primeiro livro não fica, assim, explícito, muito na cara, que a gente tá falando, talvez, de uma pessoa trans. A gente só entende que ele é um menino diferente dentro da comunidade, ele não é igual aos primos, aos amigos e tudo mais, ele é diferente, ele se sente diferente, ele quer estudar bruxaria, que é uma coisa permitida apenas para mulheres. Então, é uma história muito fofa, é uma história, uma gracinha, assim, sabe? É muito fofinha, é muito bonitinha, e também tem desenhos muito bonitos, tá? Tem desenhos muito fofos mesmo, assim, muito bem feitinhos, que são uma gracinha. Eu gostei muito de fazer essa leitura. E a gente já tem a continuação desse livro aqui, desse quadrinho, né, publicado no Brasil, já tem a continuação, e a galera já anunciou também a continuação, o terceiro volume, né,
para agora 2024. Agora eu vou comentar com vocês o que eu andei assistindo nesse mês de dezembro. A começar por um K-drama, que eu acabei vendo algumas cenas que me deixaram bastante curiosas lá na Rede da Dancinha. Eu vi alguns trechos e fiquei, assim, interessada e comecei a assistir. E eu tô falando de O Vigilante. Essa é uma série que vai precisar que vocês suspendam a crença de vocês, tá? Basicamente é isso. Porque aqui a gente tem um personagem que ele vê a mãe ser assassinada na frente dele, abusada e assassinada na frente dele, enquanto criança. E quando o agressor, né, o assassino, ele foi julgado, ele acabou sendo julgado de uma maneira branda, na concepção dele. O assassino pegou ali alguns anos de prisão, mas foi solto. Então, logo no início da série, nos primeiros episódios, a gente vê o protagonista botando um capuz e ele vai de encontro com esse agressor e ele mata esse agressor. Ele se vinga pela mãe dele. E aí, nós entendemos que ele é estudante da polícia, ele tá estudando para se tornar policial, ele tá ali na escola de polícia. Ele é um dos melhores, tanto em inteligência, quanto também ali na pancadaria, né, no karatê, no kung fu, no judô, enfim. Ele e o melhor amigo dele são muito bons. Ele tem 2 melhores amigos, na verdade, mas um deles é um dos melhores também, assim como ele. E aí, ele vê que a repercussão dele ter assassinado esse cara, esse agressor que já tinha uma extensa ficha criminal, foi muito boa. A televisão acaba abraçando isso de uma forma muito interessante e ele acaba se tornando um vigilante. Ele vai usando do sistema da polícia para pesquisar pessoas que cometeram crimes e foram julgadas de forma extremamente branda. E ele vai atrás, então, dessas pessoas. Porém, o que mais me incomodou durante toda essa série foi a falta de arma de fogo. Tanto a polícia, em toda a série, quanto os bandidos, ninguém tem um mínimo revólver que seja. E eu achei isso um pouco... sabe? Tipo, um pouco demais. Porque é só na base da pancada, do soco, né? Soco e chute. Só bem lá no finalzinho, bem no final mesmo, que aparece uma arma ali. Causar uma tensão um pouco maior ali. Mas em todos os episódios, os bandidos são traficantes de drogas, são traficantes sexuais, são pedófilos, sabe? Tipo, tem bandido de colarinho branco, bandido de tudo quanto é jeito, e ninguém tem uma arma. Eu não sei, eu não entendo muito da lei dos países orientais. Eu não sei se lá é fácil conseguir uma arma, como é conseguir aqui no Brasil, por exemplo. Mas eu achei isso um recurso um pouco vagabundo da parte do roteiro. Aí eu comecei a assistir também A Lenda do Nove Caudas, na Amazon Prime. Ela tá tanto na Prime quanto na Netflix. Eu achei isso curioso. Eu comecei a assistir na Prime, depois eu vi a Netflix falando que tava disponível no catálogo deles também. Aí eu fiquei assim, putz, será que eu perdi? Porque eu não assisti inteiro, não terminei. Os episódios são muito grandes. Os episódios são de 1h10, sabe? 1h15 e são cansativos. Tá nos dois. Vocês escolham onde vocês querem assistir. A Lenda do Nove Caudas vai falar sobre um deus raposa que mora em uma montanha e acabou se apaixonando por uma humana. Essa garotinha apareceu lá ainda enquanto criança. A ousadia dela começou a encantar muito ele. Ele não gosta de seres humanos. Mas a ousadia dela de subir a montanha sozinha, de não se perder, de enfrentar ele, olhar no olho dele, sabe? Coisa que os humanos não conseguem fazer, porque ele é simplesmente o deus mais poderoso daquele universo, daquele mundo, daquele local. E ela enfrenta ele de igual para igual, faz com que ele fique curioso a respeito dela. E ele vai vendo ela crescer até se formar, até se tornar uma linda donzela, uma linda moça. E eles acabam se apaixonando. Algo acontece no passado que ela acaba falecendo e ele interrompe o barco ali da morte e pede para que ela reencarne. Ele faz ela prometer que ela vai reencarnar e dá para ela ali uma bolinha de luz, uma bolinha de poder, não sei o que é aquilo, mas enfim, para que ele possa reconhecer ela quando ela reencarnar. E aí ele passa os próximos centenas de anos em busca dessa garota. Passamos para a parte atual e a gente vê uma repórter, ela gosta muito de histórias sobrenaturais, e a gente vê que ela, enquanto era criança, ela acaba sofreu, né, um acidente de carro com os pais. E os pais
foram dados como mortos, apesar de nunca terem encontrado o corpo deles. O corpo deles acabou desaparecendo. Ela sabe que algo sobrenatural aconteceu com ela enquanto criança, mas ela não consegue entender o que. Então ela acaba se tornando essa repórter que parte pelo país todo em busca de histórias sobrenaturais. E obviamente que ela vai encontrar com o nosso protagonista, que é o Deus Raposa, em algum momento ali, e a história dos dois vai acabar se desenvolvendo. Como eu falei pra vocês, o meu principal problema com essa série é que os episódios são muito longos, os episódios são muito cansativos. Os episódios, eles não têm um arco tradicional como a gente tá acostumado em séries, em que acontece uma coisa e termina no final. Muitas vezes começa a acontecer uma coisa no início do episódio e termina logo no meio. E aí, do meio pro próximo, tipo, é só um lenga-lenga, sabe? Que às vezes acaba se tornando muitas vezes incômodo e cansativo. Mas os atores são uma graça, tá? Os atores são muito divertidos. A relação entre o protagonista, que é o Deus Raposa, e o meio-irmão dele, que é rebelde, assim, é uma graça a relação dos dois. E ele é um péssimo irmão, tá? Que deixe claro, o protagonista é um péssimo irmão. Toda a razão pro meio-irmão dele, que é basicamente o vilão da história, porque, nossa, que irmão horrível. Tudo bem que o meu irmão é mimado, já é adulto, continua sendo infantil, não conseguiu superar seus traumas, precisa de terapia urgentemente. Alguém, pelo amor de Deus, indica uma terapeuta pra esse cara. Pra esse meio Deus Raposa. Mas assim, que péssimo irmão. Agora, eu preciso falar pra vocês do meu queridinho do momento. Meu queridinho do momento. Diários de uma Apotecária. Que é um anime muito fofo, que tá disponível na plataforma de animes que o Cauã assina, e aí eu comecei a assistir com ele, já criei minha listinha. Gente, que gracinha, que gracinha. O primeiro arco já foi encerrado, a gente tem o primeiro arco ali, que é logo o início, né, do anime, e começou o segundo arco esse final de semana que passou agora, se eu não me engano. Nessa história, a gente vai acompanhar a Mau Mau. Ela é uma garota de 16 anos, pega bem essa idade, ela tem 16 anos, tá? E se passa em um Japão medieval. Japão? Acho que é. Um Japão medieval. Beleza? Ela tem 16 anos e no início do livro, no início dos episódios, a gente entende que ela vive com um pai, que é um apotecário muito renomado. E ela aprende, então, a profissão com ele. Ela entende muito de ervas, ela entende muito de venenos. Só que, logo no primeiro episódio, ela é sequestrada. Os sequestradores pegam ela e vendem ela pro palácio, para trabalhar dentro do palácio. Eles sequestram ela e fingem que ela é parte da família deles. Então quem recebe o pagamento dela são eles, porque eles fingem que são famílias. E eu não lembro muito bem agora, mas ela não conta a verdade pra ninguém ali, porque ela quer simplesmente acabar aquele tempo do trabalho obrigatório que ela foi vendida ali e voltar pra casa dela. Ela acha que se ela falar vai acontecer alguma coisa de ruim, enfim. E ela fica ali. Só que os bebês imperiais, né, os bebês herdeiros do imperador, eles estão sofrendo de uma doença que ninguém entende de onde tá vindo. Só que eles estão adoecendo e estão morrendo. Isso já aconteceu no passado e voltou a acontecer recentemente. E aí a nossa protagonista, como entende muito de ervas e venenos, ela começa a pesquisar o que tá acontecendo. Ela acaba descobrindo, escreve isso em um pedaço de tecido, porque ela não tem papel à mão ali, papel é um item extremamente de luxo, história. E aí ela escreve em um pedaço do tecido que ela rasga da saia dela e entrega pra alguém ali pra tentar salvar os bebês. E aí, o gerente, o mestre Jinjitsu, não sei como que você pronuncia agora, gente. Ele acaba, né, muito inteligente, ele falou, opa, pera assim, como aí, o que é isso aqui? E ele passou por ela, ele viu ela não deu bola pra ele é um cara extremamente lindo, todas as mulheres caem ao pé dele. Só que, teoricamente, ele é um eunuco. Todos os homens que trabalham dentro do palácio interno, do pátio interno, que tem contato diário ali com as mulheres do imperador, são eunucos. Então, ele fica assim do tipo, opa, por que ela não se interessou por mim? Eu sou tão lindo, tão gostoso, e ela nem olhou pra ela. A pessoa do meu lado, ela não olhou pra mim, como assim? Isso, não tô acostumada a isso. E aí ele começa a ficar interessado nela, ele descobre que foi ela, que foi lá, que fez, e ela tem pavor dele. E assim, quando eu comecei a assistir, eu preciso dizer pra vocês que a diferença de desenho
a diferença de retratação entre os personagens me incomodou muito. Ela é desenhada como uma menina de 10 anos de idade. Ela não tem seio, ela não tem tamanho. Ele do lado dela, ele é tipo o dobro do tamanho dela. E ele é todo musculosão, sabe assim? Ele parece ter os seus 20 anos e ela parece ter 10. E ele começa a ter interesse nela. E eu comecei, mano, não, isso não tá funcionando. Demorou alguns episódios pra falar a idade real dela, tá? E a dele também, ele tem 19, ela tem 16. Vou deixar isso bem claro pra vocês, porque eu já tava entrando em pânico. Mas, gente, que anime divertido. Divertidíssimo. Ela tem pavor dele, né? Então, quando ele olha assim pra ela, parece aqueles coraçõezinhos, brilhinhos assim do lado, ela treme e ela fala, ai, não, nossa. E ela até fala que ele é muito lindo, que é um baita desperdício ele ser um eunuco, sabe? Só que, tipo, ela só tem interesse nas pessoas quando as pessoas são doentes, as pessoas estão envenenadas, elas só interessam pelas pessoas se ela puder ajudar as pessoas nesse âmbito profissional da coisa. Ela não tem interesse romântico nas pessoas. E ele fica ali todo caído por ela, porque ela vira e fala pra ele que ele é uma barata. Um negócio assim, e ele fica, ai, nunca ninguém me disse isso. Gente, é uma fofura, fofura. Só assistam. Terminei também a segunda temporada de Jujutsu Kaisen. Enfim, esse é um anime que tá aí na moda, né? Eu comecei a assistir com o Cauã e eu adoro. Eu gosto bastante. A gente assiste junto. Acabou a segunda temporada agora. O próximo arco, meu personagem favorito vai de arrasta pra cima, que eu já tô sabendo. Enfim, né? Foi um monte de arrasta pra cima nesses últimos episódios. Mas eu gosto muito do anime. Eu acho o protagonista, o Itadori, uma protagonista muito sensal, muito sensal. O criador tava revoltado porque todo mundo tava dando atenção, todo mundo apaixonado pelo Satoru Gojo, né? E ninguém tava dando bola pro Itadori. O problema é seu, a criação foi sua, agora você lide com isso, meu filho. Porque o Satoru Gojo é o mestre, né, dos protagonistas, ele é o professor ali, e ele é um personagem extremamente poderoso, ele é o feiticeiro mais poderoso do universo. Só que ele é extremamente divertido, ele é sarcástico, ele é piadista, ele é maravilhoso, ele é extremamente divertido. Quando ele tá em cena, simplesmente não dá pra prestar atenção em outra coisa, porque ele é extremamente divertido. O Itadori é um protagonista sensal, como eu falei pra vocês, porque ele começa o anime sendo um humano normal, que numa cagada muito grande decide engolir o dedo do rei das maldições. Esse rei das maldições parece que tinha 20 dedos e eles acabaram encontrando um dedo. E no meio de uma luta ali, para que a maldição não pegue o dedo, ele acaba engolindo. E aí ele se torna o receptáculo do rei das maldições. Só que como ele engoliu só um dedo, ele tem muito controle sobre esse rei das maldições que está muito fraco dentro do organismo dele, dentro da mente dele. Então ele consegue controlar quando o rei das maldições aparece e quando ele não aparece. É bem legal, tá? É bem divertido. Isso vai, obviamente, aumentando a tensão no decorrer dos episódios, porque ele vai encontrando mais dedos e ele vai engolindo mais dedos, principalmente porque o Satoru deixa ele engolir os dedos, meu Deus! Onde está essa cabeça desse professor? Pois é, né? E pra encerrar, porque eu já estou com 40 minutos de vídeo bruto aqui, eu vou ter que cortar muito do que eu falei nesse vídeo aqui pra vocês, porque, né? Enfim, eu assisti as 2 temporadas de Um de Nós Está Mentindo. A primeira temporada eu achei bem legal, gostei bastante. A segunda temporada eu achei bem fraca e pra mim isso justifica o cancelamento da série. Claro, queria saber o grande segredo ali por trás, enfim, de um dos personagens. Queria saber, mas, sabe, vai com Deus. A primeira temporada é bem interessante, eu fiquei bem curiosa. Fiquei até achando que o garoto não tinha mentido, não tinha morrido, né? Logo no início nós somos apresentados a um personagem que ele é aquele tipo nerd emputecido. Ele tá muito puto com toda a babaquice ali dos alunos da escola e ele começa a soltar no site dele os segredos dessas pessoas, né? O segredo que essas pessoas guardam uma da outra. E aí, no dia em que ele é morto, ele diz que vai soltar 4 grandes segredos de 4 pessoas muito importantes ali da escola. A líder de torcida, a CDF, o vendedor de drogas e o esportista, né? O cara ali do esporte e tal. E aí eles vão tudo pra detenção junto, eles vão tudo pra detenção com esse cara, e esse cara é assassinado
envenenado, basicamente. Dão pra ele mel, se eu não me engano, e ele é alérgico, e aí não encontram adrenalina e ele acaba falecendo envenenado. E aí a história gira em torno, então, de um dos 4 envenenou o Simon, né? Envenenou o garoto para que ele não expusesse o segredo. Só que no decorrer da história, os segredos vão sendo expostos. E aí a gente fica assim, tipo, será que ele morreu mesmo? A primeira temporada é bem legal. Eu achei o final da primeira temporada meio fraco, assim. Não que eu não gostei, tá? Eu achei interessante, mas pra mim ficou fraco. Não ficou bem desenvolvido. Eu acho que não mostrou o que tinha que mostrar da pessoa que assassinou o Simon. Fui pra segunda temporada achando que isso ia ser abordado, mas a história acaba virando para um outro lado, que sinceramente eu não curti tanto assim. Achei que, de novo, faltou consistência, faltou profundidade em alguns episódios, em algumas coisas não ficaram incríveis, sabe? Não dá pra acreditar que algumas coisas realmente aconteceriam da forma como foram colocadas ali na série. Pesou um pouco a mão na facilidade do roteiro, simplesmente porque a história tinha que seguir pro lado que ela queria que seguisse, mas não, sabe, não ficou crível, não ficou acreditável. E é isso hoje então que eu queria conversar com vocês. Essas são as minhas indicações de leitura e de séries e animes pra vocês conferirem aí. Comentem se vocês já leram os livros, se vocês já assistiram o anime ou a série que eu comentei aqui com vocês. Eu vou gostar bastante de saber qual foi a opinião de vocês, se vocês concordam comigo no que eu comentei ou se a visão de vocês, a opinião de vocês é diferente da minha. Não se esqueçam de se inscrever no canal, isso é muito importante, ajuda muito o crescimento aqui da nossa comunidade, fortalecer a nossa comunidade e deixar o seu like no vídeo, ele também é muito importante, porque é através do engajamento de vocês no like e do comentário que o YouTube entende que esse conteúdo é interessante, que esse vídeo é legal e ele pode recomendar para outras pessoas que consomem conteúdo literário aqui na plataforma, como a gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até a próxima!